Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, Garoto BR, e hoje eu tô aqui para falar sobre Talismã 5 Apocalipse. Só para deixar claro, todas as ideias que aparecem nos vídeos acima, todas as ideias de eu anotando, escrevendo, lendo no computador, realidades diferentes, linhas alternativas, faixas vibracionais, de percepção, tudo mais, terceira, quarta dimensão, quinta dimensão, tudo isso aparece em Talismã 5. Então todas as ideias que estão naqueles vídeos, todas aparecem em Talismã 5. Por isso que talvez não tenha tanto o que falar agora nos vídeos de lançamento, porque tá tudo ali, tudo que eu disse que só veio como ideias para Talismã 5, quase todas elas entraram, praticamente todas. Eu digo quase porque a gente tira algumas ideias que eram minhas mesmo, da questão de rebootar, né? Então o Talismã 5 Apocalipse ele traz vários reboots, vários insights, vários momentos de virada diferentes. A gente tem aqui então, primeiramente, um Talis que sai de anjo, né, de anjo celestial ali no universo dele, passa 2 bilhões de anos. Explica como os talismãs morreram, como os OBR se foram, como todos os familiares, todos os sobrenaturais, todo mundo que a gente conhecia dele, todo mundo foi varrido. Explica que os talismãs eles deixaram de existir por conta de um vírus no código genético deles que foi enviado desse lugar agora, que a gente vai descobrir em Talismã 5, e o porquê que esse vírus foi enviado, entende? Então, explica 2 bilhões de anos depois de Talismã 4, que Talismã Talis tinha terminado com 50 anos a história. Então, os outros 50 anos possíveis ali da vida dele, com os humanos, com aquele pessoal que ele conhecia, só dá uma breve pincelada aqui de tipo, ó, aconteceu isso, todos fizeram a passagem, isso aí tá, ele seguiu perpetuando por 2 bilhões de anos como esse anjo, e o único talismã sobrevivente foi o Johnny, que ficou com o talismã supremo em Talismã 4, quando o Talis subiu para anjo. Né? E aí a gente trabalha com o núcleo de Talismã 4, a gente trabalha com o Eros, com o Javé, com o Johnny e com o Talis. Esses são os 4 personagens principais aqui que dividem o foco na história de Talismã 5. Porém, nós temos a participação de todos eles, porém, nós temos um foco muito grande em Talis e Johnny. Em Talismã 5 são os protagonistas e dividem. É como essa passagem de bastão do Talis para o Johnny, já que agora ele é o Talismã Supremo, ele é o único ser em toda a existência que usa um talismã, e vai explicar o porquê que ele não morreu junto com os outros talismãs. Então, conta por que ele é especial, e que agora, como ainda se chama Talismã, essa saga, eles se dão conta que eles são personagens deste mundo fictício, em teoria, quem carrega a marca Talismã e quem carrega o protagonismo por ainda ser um único talismã é o Johnny. Então essa passagem de bastão do Talis já começa o primeiro reboot aí. Tudo que conhecemos de Talismã morre aqui, e Talis já passou bastão por Johnny, então Johnny leva o nome da marca, ele é o protagonista de Talismã a partir de agora. Com isso, a gente finalizou o Talis como talismã, a gente finalizou em Talismã 4 o Talis, e em Talismã 3 ali toda a questão dos sobrenaturais dele, da vida dele, tudo que diz respeito ao Talis, ao personagem, a saga que foi dele, ao talismã, a saga talismã que foi dele, tudo foi finalizado. Só faltava terminar com o nome Talismã, com os colares Talismã, com o pilar da saga. Tiramos o protagonista, tiramos os sobrenaturais, tiramos a magia, tiramos a música, tiramos os personagens. O que falta para desconstruir essa história e começar uma nova? Quebrar o título, quebrar e romper com o core dela, que é Talismã, que é o poder Talismã. E pra gente finalizar o poder Talismã, a gente teve que ser criativo aqui para poder ter uma boa desculpa para finalizar com esse poder, né? E aí, como o Johnny já estava à frente do poder, descobrimos através dos corações base, que é outro conceito de Talismã 4, que tudo estava, que esse vírus que matou os talismãs lá atrás, há 2 bilhões de anos atrás, há 1 bilhão de anos, aliás, é o mesmo agora que voltou em uma nova versão, eliminou os talismãs, sumiu, voltou agora para eliminar os corações base. Então tava tirando tudo de perto do Talis, tudo que tinha marca do Talis estava caindo. Porque esse povo que manda esse vírus é de outro universo, é de outro deus, é de outra existência, e queria recrutar o Talis. Porque na verdade o Talis também tem uma conexão com esse povo. E o Talis ficou muito dividido aqui entre
eu preciso salvar o mundo que eu já conheço, que eu sei que existe, a história que eu criei, e também tenho uma certa responsabilidade com o povo de aonde eu vim, de onde eu já tinha um compromisso, uma outra ligação, uma outra conexão. E ele quer salvar os dois mundos, porém, não tem como, ele precisa escolher. E levamos aí a outro passo importante de Talismã 5, que é esse reboot que ele faz. Ele entende que ele quebra a quarta parede, que ele é um personagem, e o que ele faz? Se eu sou Deus dessa história, eu sou o personagem, eu deveria ser o personagem principal, eu talvez não consiga manter a história daqui em diante, porque ela se continua escrevendo e eu não estou no controle de quem está escrevendo a minha história, mas eu estou no controle da minha narrativa aqui dentro. Então eu vou ressignificar tudo, eu vou rebootar e apagar essa história de Talismã 5 que esse escritor criou, entendeu? Eu vou voltar antes dele criar e não vou deixar ele criar, vou criar outros elementos em volta para cobrir, para que não consiga criar, entende? Então tá ele jogando comigo de, não interessa quem é o escritor da história, eu escolho a minha história, e eu quero ser o anjo daqui, eu quero proteger esse universo daqui, esse pessoal aqui acabou, vamos voltar para o que é Talismã. Aí ele tenta voltar para Talismã 1, só que não é uma volta no tempo, ele literalmente tenta reescrever a história. Então no meio de Talismã 5 a gente vê que tem uns gaps assim, das páginas onde ele dá a voz dele e fala não, reboot, deleta, e ele volta pro texto original de Talismã 1. Por isso que essa história é meio que uma versão de Talismã 1, porque foi o que ele tentou fazer. Ele tentou reescrever, rebootar tudo para não chegar nesse ponto aqui, né? E é muito louco, muito viajado, mas é sobre isso. E aí, ele tenta fazer isso, não dá certo, e Johnny traz ele de volta. Quando Johnny traz ele de volta, porque tudo seria apagado, porque isso não daria certo por N motivos que vão aparecendo ali, o Thales, da história original, entende o que o Thales dessa história está tentando fazer. E ele tenta, o Thales original, usar o poder dele aqui para realizar a tarefa que esse aqui não conseguiu. Só que quando ele tenta fazer isso, ele não tem experiência, é um garoto de 15 anos, a história original, ele não consegue controlar o poder e ele quebra tudo. Quando ele quebra tudo aqui, o Thales que está aqui agora tem que lidar com o problema de não quebrar toda a história original que chegou até esse ponto, né? Porque ele não teria como rebutar, porque está tudo corrompido. Então ele teria que consertar o que esse está fazendo, ao mesmo tempo que ele não pode mudar o que está acontecendo aqui e não pode quebrar. Então é toda uma confusão. E resulta que o que conecta o Thales desse ponto aqui com o Thales desse ponto e aonde que ele não quer chegar, e o outro Thales do outro ponto é o talismã. É a corrente que liga as memórias, as histórias e as linhas narrativas. Então o que ele pensa? Se eu destruir os talismãs do presente, eu vou desfazer o evento que eu fiz aqui. E o Thales do passado nunca vai ter tido esse insight que eu fiz ele ter. Então ele precisa destruir os talismãs para quebrar essa conexão com ele do passado, com ele que chegou até aqui, de entender que acabou o talismã, ele vai ter que seguir para uma outra direção e de não corromper quem está lá na frente. Então é toda uma conexão entre três tempos. Um Thales do passado, um Thales do presente, um que possivelmente vai se tornar outra coisa. Então nós temos a conexão de que eles chegaram à justificativa de que temos que quebrar os talismãs. Temos que romper, só existem dois. O que o Johnny está usando e o que o povo desse outro universo aí criou. Então, Thales cresce, tem que quebrar um talismã, a fonte do poder talismã, que dá vida a um deus, ao corpo de um deus, que é muita energia. Então Thales tem que quebrar aquela energia para ele assumir esse lugar de energia no corpo desse deus, se transformando nesse deus desse outro universo para tentar salvar o dele. Enquanto Johnny quebra o seu, e o Thales do passado tem o seu insight apagado, quebrado também. Mas mantém o talismã do passado para que a história possa chegar até aqui, sem ter essa conexão. Então, são muitas barreiras de tempo e dimensões ali que vão sendo quebradas, e eles têm que restaurar. Então aí o reboot acontece de agora. Thales se torna esse deus. Ok, aí tem outro reboot acontecendo. Ele já não é mais o protagonista, não existe mais talismã, só tem Johnny e os Supremos. Aí tem esse embate entre esses dois universos para ver quem sobrevive e quem agora vai restaurar uma nova energia, uma nova história, um novo protagonista, quem vai se levantar perante a morte de um cosmos e o início de outro. Nós temos esses confrontos
em Talismã 5 Apocalipse e esses reboots, né? Logo em seguida, nós temos também ali, já indo para Talismã 6, o que seria em Talismã 6, o Johnny assumindo grande parte do protagonismo, Tali se tornando outra força, outra fênix, outro ser. Então ele se transforma, ele se reescreve como outro ser e outra história, porque é o fim de Talismã. E nós temos a volta dele depois, né? Que é ele voltando como outra coisa completamente diferente, outra versão dele mesmo, do Talis, só que aí, num ponto onde ele é o deus que segura todas as histórias para que o universo continue ali com Johnny. Temos a participação do Corrompido, que é essa versão do passado dele, que conseguiu se esconder e ir lá pro presente, pro futuro presente, sem causar muitos danos, e tem um embate entre eles também. Tem essa questão da conexão com o Eros, que foi estabelecida em Talismã 4, de que se o Talis morresse, o Eros também morreria, que é um semideus. Tem Javé, que é um deus, entrando nesse embate aí contra Elliot, que é outro personagem legal que surge. Então o Talismã, ele é um reboot. Talismã 5 Apocalipse é o Apocalipse, é o reboot da saga Talismã e a quebra do significado do título da história e de seus protagonistas, que vai mudando e evoluindo, por isso nada morre e tudo se transforma. Dito isso, muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.